tudo bom com vocês? Vamos continuar aqui a resolução da nossa lista, tá? Essa é a lista 1 de exercícios de matemática do 8º ano. A número 1 até a 4 eu já resolvi no exercício anterior. E agora a gente vai passar para o número 5, tá? Na número 5, a gente tem que transforme as raízes em potências. Inicialmente, quando a gente vai trabalhar essa transformação de potência, quando ele pede dessa maneira, como que a gente vai escrever? A gente vai repetir essa base, tá? 7, 6, 84, né? São as bases. Então, a gente vai, para resolver, repetir essa base, não vai decompor, não vai fazer nada. Inicialmente, é só a repetição da base. E aqui a gente vai pegar o índice da raiz e o grau do expoente e vai transformar eles em uma fração. Então, aqui na letra A a gente tem o 7 como a base. Então, repete. O grau da minha raiz, ele sempre vai ser o meu denominador, tá? Então, aqui eu tenho o 2 e o 3. Um vai ser o numerador e o outro denominador. Então, aqui eu tenho o 2, que é o meu expoente do 7, ele permanece aqui, só que agora vai virar uma fração. Então, aqui é onde eu tenho o grau da minha raiz, vai virar denominador. Então, raiz cúbica de 7 ao quadrado, em forma de potência, vai ser 7 elevado a 2/3, tá? Na letra B, eu tenho raiz quadrada de 6. Professor, mas esse 6 aqui não tem nenhum expoente. Na verdade, quando a gente tem um número inteiro, o meu expoente que não aparece é o 1. Assim como o sinal positivo não aparece, o meu expoente 1 também não aparece aqui, tá? Mas ele tá bem escondidinho, bem aqui. É o número 1, tá bom? Então, aqui na letra B, vou repetir a minha base, que é o 6. Vai ficar 6. Meu expoente, que é o 1. E agora, o índice da minha raiz vira denominador. Então, raiz quadrada de 6, na verdade, em potência, é o mesmo que 6 elevado a meio. Na letra C, mesmo processo. Vamos repetir aqui a base, que é 84. E eu tenho que agora, os dois são iguais, tá? Inicialmente, a gente não vai resolver. Como o exercício só pede para passar para potência, de base potência com expoente fracionário, então a gente vai deixar desse jeito. Mas, se fôssemos calcular, a gente poderia estar fazendo aqui, ó, um quociente, a divisão, 2 dividido por 2, perdão. 2 dividido por 2, 1. Ficaria 84 elevado a 1. Mas, pode deixar dessa maneira por enquanto, porque ele quer somente verificar, ver se você consegue fazer essa transformação de raiz em expoente, tá bom? Então, aqui a gente tem a número 6, uma questão adaptada aqui da Universidade Federal. Aqui a gente tem o seguinte: um adulto humano saudável abriga cerca de 10 bilhões de bactérias somente em seu trato digestivo. Esse número de bactérias pode ser escrito em forma de potência como? Na verdade, essa forma de potência, ele está falando de um número muito grande. A gente primeiro vai utilizar essa potência, que seria a potência de base decimal, tá? Mais para frente a gente vai estar vendo a notação científica, então eu comecei já com essa base decimal. Por quê? A base decimal é um número muito grande ou muito pequeno, onde eu tenho o número 10 ali nesse número. Aqui eu tenho 100 bilhões de bactérias. Então, vou escrever primeiramente esse número aqui para a gente saber quantos zeros tem. 100, 100 mil, 100 milhões e 100 bilhões, tá? Então, aqui eu tenho
100 bilhões, que é a quantidade de bactéria que tem no trato digestivo, tá? Então, ele quer que você passe esse número aqui para uma potência. Essa potência, ela pode ser escrita como decimal, por quê? Se eu tenho 10 vezes 10, não é 100? 10 vezes 10 vezes 10, 1000. Então, aqui ó, é como se fosse um múltiplo de 10. Então, aqui eu vou colocar minha potência de base 10. E o meu expoente vai ser a quantidade que eu multipliquei esse 10. Pensa comigo. 10 vezes 10, 100. Então, eu multiplico 10 duas vezes, eu vou ter 100. Se eu multiplico 10 vezes 10 vezes 10, vai ser 1000. Multipliquei quantas vezes? 3. Reparou que a mesma quantidade que eu estou multiplicando é a quantidade de zeros? É exatamente isso que a base decimal nos ensina, tá? Aqui eu vou ter uma sequência de 3, 6, 9, 10, 11 zeros. Então, na verdade, eu multipliquei esse 10 11 vezes. Potência de 10, 11 vezes, ok? Então, na verdade, 100 bilhões eu posso escrever como 10 elevado a 11, porque se eu abrir aqui, ó, 10 vezes 10 vezes 10, 11 vezes, fizer essa multiplicação, o meu resultado será exatamente 100 bilhões, certinho? Sabendo como calcular uma base, como transformar um número muito grande em uma base de potência 10, agora a gente vai para a notação científica, que é a número 7. Número 7 a gente fala, escreva com suas palavras como a notação deve ser escrita. Aqui eu vou colocar aqui na folha mesmo, tá? A notação científica, ela sempre deve ser escrita de maneira que aqui seja um número vezes o 10, lembra? Potência decimal, e aqui um expoente. Eu coloquei A e B porque esses números podem assumir diferentes posições, pode ser diferentes números, tá? Se eu colocar aqui x e x, quer dizer que é um número igual nas duas posições. Isso não é verdade, tá? O A é um número e o B é um outro número. Podem ser iguais? Podem, mas eu não posso restringir e colocar a mesma incógnita. Tem que colocar as duas incógnitas porque eles podem assumir valores diferentes, certinho? Agora, a gente tem uma especificidade. Aqui, eu tenho o seguinte, o A, ele tem que ser menor que 10 e tem que ser maior que 0, ou seja, o A tem que ser menor que 10 e maior que 0, certinho? Seguindo essa regra, eu construo uma notação científica. Número vezes 10 elevado a um expoente, sendo que esse número tem que ser entre 0 e 10. Não pode assumir o valor de 10 e nem de 0. Em uma pesquisa, Adrian descobriu que 1 ml equivale a 20 gotas. 1 ml equivale a 20 gotas. Logo, uma gota de água equivale a aproximadamente 0,05 ml. Então, aqui uma gota de água equivale a 0,05 ml, uma gotinha. Sabendo disso, qual é o volume de uma gota de água em litro? Ok? Aqui ele quer que você faça a transformação de ml para litro. Quantos ml tem em 1 litro? Lembra? Quem não lembra, vamos fazer a tabelinha aqui. A tabelinha de unidades de medida, a gente sempre tem a unidade central, que é litro, metros, e aí a gente tem os subgrupos, que a gente tem depois do litro. Eu tenho
decilitro, centilitro e mililitro. Desse lado eu tenho as unidades maiores que o litro, que é decalitro, eita, dá, tá? Decalitro, hectolitro e quilolitro, certo? Eu tenho ml e quero passar para litro. Aqui, então, eu tenho que 1 litro, na verdade, tem 1000 ml, tá? 1 litro equivale a 1000 ml. Só que o exercício me dá a quantidade de ml e pede para passar em litro. Eu tenho aqui 0,05. O meu 0,05 tá aqui, ó. 0,05 tá no ml. Como é que eu faço? Aqui a gente usa o seguinte. Quando você tem essa tabelinha, fica mais fácil para você fazer a sua conta direto. Você pode estar usando a tabelinha, ou também você pode estar utilizando a divisão e a multiplicação por 10, tá? Se eu não me engano, eu passei um texto para vocês sobre isso agora nessa quarentena, fazendo a explicação. E um vídeo também, um link de um vídeo onde que explica, certo? Porque eu vou dar uma explicaçãozinha rápida. Cada casinha dessa equivale a 10. Se eu estou andando aqui para esquerda, eu vou também andar com a minha vírgula para esquerda, tá? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3. Então, eu vou andar com a minha vírgula 3 vezes. 1, 2, 3. Minha vírgula vem pra cá. Os espaços que tem aqui, eu preencho com 0. Ok? Acabou. Só isso. Professor, se eu quiser dividir, pode. Eu dividir por 10, por 100, por 1000. Cada um é 10. Então, aqui eu vou dividir 0,05 por 1000, vai dar o mesmo resultado, ok? Para a esquerda divide, para a direita multiplica. Então, eu venho aqui, ó, na minha letra A. Qual é o volume dela em litro? É 0, quantos zeros aqui? 4 zeros e o 5. 1, 2, 3, 4 e o 5 litros. Depois se organiza melhor, que a gente vai explicando, vai deixando meio bagunçadinho, mas deixa bem organizado aí, tá bom? Aqui na letra B. Qual é esse valor em notação científica? Aqui a notação científica lembra um número vezes 10 e um expoente. Esse expoente aqui, ó, ele vai ser positivo ou negativo de acordo com o número. Se for um número muito pequeno, ou seja, tem o 0 e a vírgula, esse expoente aqui vai ser negativo, tá? Então, aqui eu já repito 10, porque tem que ser nesse formato. Meu expoente aqui vai ser negativo. Eu vou contar as casas decimais a partir da minha vírgula até ele ficar um número menor que 10. Nesse caso, 5 é menor que 10, então eu posso deixar a minha vírgula aqui. Daqui para cá, eu vou andar quantas casas? 5 casas. Então, aqui é menos 5. Qual é o número que eu tenho aqui? Aqui eu tenho que colocar um número. O número é o que vai aparecer aqui. Ou ele é muito pequeno ou ele é grande. Qual é o número diferente de 0? É o 5. Então, a letra B é 5 vezes 10 elevado a menos 5, certo? Questão número 9, ele fala o seguinte: pesquisa a quantidade da população de Goiânia, sabendo que no estado de Goiás aproximadamente 6.523.000 habitantes, quantas pessoas vivem fora de Goiânia. Então, aqui a gente tem a quantidade de habitantes em Goiás, vou pesquisar a quantidade de Goiânia e quero saber quantos que vivem fora de Goiânia. Se eu quero saber a quantidade que vive fora de Goiânia, então é só a gente fazer a subtração. O total
com a população de Goiânia, que eu já pesquisei essa quantidade aproximadamente no site do IBGE, tá? Se vocês pesquisaram uma quantidade diferente, não tem problema, porque de acordo com o site que vocês escolherem, tem diferentes medições, às vezes é de um ano diferente do que eu pesquisei, mas o importante é vocês terem feito a pesquisa e fazer a conta corretamente, certo? Aqui a gente faz a subtração normal, 0, pega emprestado, fica 9. Aqui, como eu peguei emprestado, 9 novamente, 9 novamente, 2 menos 2, 0. 2 menos 0, 2. 5 menos 3, 2. 6 menos 1, 5. Essa é a quantidade de habitantes que ficam fora de Goiânia, vivem fora de Goiânia. Se for para mim fazer, se a gente for transformar esse número aqui em notação científica, a minha vírgula tem que vir para cá. Por quê? A notação científica é o número que contém, sendo que ele tem que ser menor que 10 vezes a base decimal e um expoente, certinho? Para ele ser menor que 10, tem que ser 5,2. Se for a vírgula para cá, vai ficar 52, que é maior que 10. Então, a única maneira é deixar a vírgula aqui do ladinho do 5, tá? Aqui, o expoente que a gente vai colocar é a quantidade de casas decimais que eu tenho, tá bom? Depois da vírgula. Então, nesse caso, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais. Meu resultado em notação científica vai ser 5,2 vezes 10 à sexta potência, certo? Eu espero que vocês tenham entendido as minhas explicações e que a resolução desses exercícios tenham resolvido algumas dificuldades que vocês estão tendo referente ao conteúdo, tá? Quem não tem o livro, o módulo, pede para mandar foto dos exercícios sem responder, né? Lógico. Para que vocês mesmos possam resolver, possam estar praticando, porque na matemática, se você não pratica, você não consegue fazer. Matemática é prática, é resolução de exercício, é você estar buscando sempre uma resposta, tirar suas dúvidas. A gente tem agora, estamos em casa, infelizmente não tem como estar dando esse apoio para vocês, geralmente igual eu fazia, mas a gente tem os meios de comunicação, muitas opções para vocês estarem pesquisando aí qualquer dúvida que vocês tenham que vocês não consigam falar comigo, tá? Mas é interessante vocês estarem sempre se cadastrando lá no Google Classroom, que eu estou tirando as dúvidas de todos os meninos que me perguntam lá. Então é bem importante vocês estarem fazendo isso, certinho? Muito obrigada, façam as atividades do livro e bons estudos!